Oi, Diogo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo isso. É, Tô com o microfone na mão. Não sei por que tá aí. Deixa eu colocar. Porque eu tava sem fone, né? Mas aí eu lembrei que tinha que usar o microfone. Enfim. Não sei o horário que você está assistindo isso, então bom dia, boa tarde, boa noite. Retomando aqui a segunda lista que eu te passei, conforme foi combinado. É, A gente começou a fazer ela na sala, a gente fez a primeira questão, né, que trabalhava a seguinte propriedade. Deixa eu escrever aqui para você. É, Aqui. Deixa eu colocar a câmera de um lado aqui. Tô todo amador hoje, né, Diogo? Olha, você vai ficar nos braços de quem hoje? Olha só. Deixa eu te mostrar. Ó, vou te apoiar nos braços dele. Deixa eu virar a câmera agora, né? De volta ao foco. Aqui. Então, vamos lá. A gente tem. A gente trabalhou na sexta da semana passada a seguinte propriedade de conjuntos, né? Igualdade de conjuntos. A igual a B. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para todo x tal que se x pertence a A, aqui uma dupla implicação, implica que x pertence a B. E vice-versa. Se x pertence a B, x pertence a A, e se x pertence a A, x pertence a B. Ou seja, todos os elementos de um conjunto estão no outro. E daqui eu posso seguir o seguinte teorema também, que A está contido em B e B está contido em A. Né, que você vai trabalhar a definição de contido e você vai conseguir demonstrar, a gente inclusive demonstrou, né, na sexta-feira. E agora, a parte das demonstrações de equivalência, eu tinha passado para você, né, para você fazer durante a semana, final de semana, mas eu já vou deixar gravado a correção da lista, porque para ficar mais fácil, né, e a gente conseguir agilizar mais as coisas, justamente porque você tem prova no sábado. Então acho importante a gente fazer as coisas o mais rápido possível para pelo menos essa base você ter. Não sei se você lembra também da última aula, a gente falou sobre conjuntos vazios, a gente falou sobre argumentos, o que é um argumento válido, o que é um argumento correto. Aí tem os tipos de argumento, né, que é o modus ponens, o modus tollens, o silogismo hipotético, o silogismo disjuntivo, que são, tô relembrando aqui hoje para você, né, reativar essas áreas no seu cérebro, tá? São tópicos importantes para você estudar. Enfim, vamos corrigir aqui e o resto eu converso com você depois, tá bom? Então vamos lá, Diogo. Eu sei que isso aqui parece uma coisa absurda. Por quê? Porque não tem uma fórmula fechada. É muito difícil você demonstrar algo que não tem um padrão. Não é como se você estivesse fazendo uma conta matemática. Você precisa usar a sua criatividade aqui. E tudo bem. A gente vai chegar lá. Até porque não vai cobrar um bicho de sete cabeças na sua prova. Provavelmente vai ser alguma coisa que você já demonstrou. Então eu coloquei algumas dessas igualdades, dessas equivalências mais fáceis aqui na lista, justamente para a gente trabalhar conceitos mais tranquilos. Então vamos começar. Como não tem uma fórmula fechada, primeiramente, né, na sua prova, como que é uma lista, você não precisa se preocupar com tanta formalidade. Mas na prova, o professor provavelmente vai fazer a seguinte pergunta: demonstre que tal coisa é igual ou é equivalente a tal coisa. Provavelmente ele vai usar equivalência, né? Aqui eu coloquei igualdade, mas eu errei. É equivalência, né? Em todas as questões. Tan, 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 é equivalente a tan, 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 tan. Beleza. Demonstre isso. Então você vai começar com a primeira coisa. Qual tipo de demonstração você está usando? Então você vai lá e vai escrever. Normalmente, a gente demonstra essas coisas por demonstração direta. Demonstração direta. A gente vai desenvolvendo, né, o,
predicado da esquerda até chegar no da direita. E aí a gente vai chegar que eles são iguais. Ou equivalentes, né, no caso. Demonstração direta. E você tem que... Lembra, Diogo, isso é importante. Lembra de colocar os passos na sua demonstração. Então eu vou fazendo e tô tirando esse tempo para explicar, mas conforme a gente for indo vai ficar mais natural. Você vai ver. Então, questão 1. Demonstração direta, a gente vai ter que A menos C interseção de B menos C é equivalente, deixa eu arrumar isso, equivalente a A interseção de B menos C. Ok. Por onde começar? Como na prova você vai ter acesso à tabela, tenta sempre procurar se o que está escrito nos predicados tem na tabela. Lembra também que a gente quer sair da parte da direita para chegar na parte da esquerda. Então vamos começar. A gente tem diferenças entre conjuntos. Será que tem na tabela? Vamos ver. Comutatividade, associatividade, blá 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 blá. Diferença de conjuntos. Achei. Aqui, ó. Marquei com uma bolinha. A menos B é igual a A interseção de B complemento. Lembrando que isso aqui são conjuntos generalizados, são conjuntos gerais. Isso aqui serve para qualquer conjunto. Para qualquer aplicação de diferença, você pode transformar. Você pode sair de um lado e ir para o outro, ok? Então, vamos lá. Vamos aplicar essa regra, né? A menos C, então vai ser A interseção de C complemento. E aqui vai ser B interseção de C complemento, né? E a interseção entre eles aqui. Lembra sempre de colocar uma interrogação aqui, né? Porque a gente ainda não sabe se eles são equivalentes. E lembra de escrever qual regra a gente usou. Então, a gente usou diferença de conjuntos. Que letra feia. Enfim. Aqui é bem claro para mim duas regras. Mas vamos com calma, né? Você percebe já que C complemento e C complemento aqui estão se repetindo. Isso é estranho, certo? Já coloca uma pulga atrás da orelha. Se você tiver coisas se repetindo assim, você já quer deixar elas, né, únicas. Você quer tirar a quantidade, entendeu? Porque elas estão se repetindo, então você vai tentar achar algum teorema, alguma coisa que você pode usar. Vamos procurar? Primeiro, vamos deixar elas uma do lado da outra, para evitar confusão. A gente pode usar aqui a comutatividade. Né? A comutatividade ela está falando basicamente que você pode mudar as coisas de lugar. A interseção de B é igual a B interseção de A. Então eu posso muito bem fazer isso aqui, ó. A interseção de C complemento, interseção de C complemento, interseção de B. Ok? E vou escrever comutatividade. Comutatividade. Ok. Ixi, dei zoom. Queria descer, dei zoom. Deixa eu corrigir aqui. Ok. Comutatividade. Agora que a gente tem C negado, interseção com C negado, o que a gente pode fazer? A gente pode usar a regra de idempotência, que fala que A interseção de A é igual a A. Até porque é a mesma coisa, né? Pensa num conjunto. No desenho, eu falo. Qual que é a interseção de A e A? É o próprio A, entendeu? Então, a gente vai escrever isso como A interseção. Lembra que eu posso comutar, que eu posso mudar de lugar, então eu já vou mudar de uma vez, só para ficar mais fácil. A interseção de B, interseção de C negado. Ok? Justo. Então, a gente pode colocar entre parênteses a interseção de B, interseção de C negado.
Por que que eu fiz isso? Porque vai ficar mais fácil de você entender o próximo passo que a gente vai usar. A gente está nessa situação aqui e a gente quer chegar nisso aqui. A gente já chegou em A interseção de B. A gente já tem aqui. E agora a gente precisa chegar nessa diferença novamente. Como a gente vai fazer isso? A gente volta para o teorema aqui de diferença de conjuntos. A menos B é igual a A interseção de B negado. O que que a gente tem aqui? Interseção de C negado. Ora bolas. Horas bolas. A gente pode voltar aqui, né? Horas bolas é palhaçada. A gente tem a interseção de B negado. A gente pode ir e voltar, certo? Então a gente vai voltar para o que era antes. A interseção de B menos C. Tá vendo que é a mesma coisa? Então a gente encerra a nossa demonstração aqui. Você tem que lembrar de fazer sempre esse quadradinho que simboliza o fim da demonstração. E aqui a gente vai escrever a regra que a gente usou novamente, que é diferença, na realidade, idempotência, né, que a gente usou antes. Esqueci de escrever, desculpa. Idempotência e diferença de conjuntos. Ok? Então pronto, está feita a nossa primeira demonstração de equivalência. E todas as outras vão seguir esse mesmo padrão, ok? Vai ser demonstração direta, você vai escrever o número de passos, você vai procurar qual parte dos predicados aqui você pode... né, você vai procurar o que está aqui na tabela, ok? Vamos lá. 2. Esse 2 aqui está bem tranquilo, né? Com uma regrinha você já consegue resolver esse problema. Só de bater o olho. Esse é o mais característico de LC, é esse aqui. Que é literalmente De Morgan. Você bate o olho, a negação de uma interseção vai ser a união das negações. Ou vice-versa. Essa aqui é Diogo. Se você pudesse ter uma tatuagem no seu braço com uma regra que é geral, uma regra para lógica booleana, lógica de predicados, lógica de conjuntos, equivalência de conjuntos. Para qualquer coisa, você podia ter tatuado aqui De Morgan, que você vai usar isso para o resto do curso. Em todas as matérias tem isso. Então vamos lá. A gente tem que A interseção de B, a negação disso é equivalente, interrogação, né? É equivalente? Como se fosse é equivalente a A interseção de união de B complemento. A complemento, união de B complemento. Aqui, se você simplesmente aplicar o De Morgan, você coloca De Morgan. Já vou escrever até aqui, De Morgan. Você já vai chegar aqui na sua resposta. A negado, união de B negado é equivalente, né? Você vai ver que é equivalente. Então pronto, acabou a sua demonstração. Acabou aqui, simples, simples assim. Tá vendo? Se você achar... óbvio que aqui eu não estou te pedindo para você demonstrar De Morgan, né? Porque aí você tem que voltar em definições, que não sei o que. Na hora da prova você pode partir da tabela. Você não precisa provar que isso é verdade, só precisa usar, ok? Então, use despreocupadamente, ok? Então, segunda já foi. Vamos lá. Terceira. Ok, Diogo, mudei a posição da câmera, né? Acho que vai ficar melhor. E também, o que eu fiz? Eu optei por pausar o vídeo e pesquisar, porque eu tive uma dúvida, mas vamos voltar aqui. 3. Vamos lá. A interseção de B menos C é igual a A interseção de B menos A interseção de C. E isso é normal, porque muitas vezes você não vai conseguir enxergar o que você tem que fazer. Então você tem que quebrar a cabeça, quebrar a cabeça, quebrar a cabeça. Igual eu estava aqui pensando, tentando entender melhor como eu deixava mais fácil. E eu vou fazer essa questão de um jeito diferente. A gente vai desenvolver um pouco o lado esquerdo e depois a gente vai desenvolver o lado direito. E você vai ver que eles vão chegar na mesma coisa e, portanto, você vai ter demonstrado, né? Ok, vamos lá. Isso é igual a isso? Vamos descobrir agora. A interseção de B menos C. Bom, a gente pode usar aqui demonstração de diferença, certo?
Diferença de conjuntos. Demonstração não, desculpa. A gente pode usar a definição de diferença de conjuntos, que vai ser A interseção de B interseção de C complementos. Ok. Diferença de conjuntos. Vou escrever abreviado para não perder tanto tempo. Consequentemente, a gente vai chegar nisso aqui também. A interseção de B menos C. Porque o que a gente fez? A gente associou, né, usou a associatividade, essa regrinha aqui de cima, que permite, né, eu agrupar as coisas, e depois diferença de conjunto novamente, para transformar interseção de C complemento em menos C. Então, dif conj. Agora, Diogo, eu gostaria de passar para o lado direito. A gente vai simplificar o lado direito até um ponto que ele seja basicamente o lado esquerdo, o que vai demonstrar a nossa, né, o que a gente procura justamente demonstrar. Ok? Vou deixar aqui no canto, escrever em cima, lado esquerdo. Aí, pronto, lado esquerdo. L, E, lado esquerdo. Agora vamos para o lado direito. Deixa eu pegar a borracha aqui. Oi, Zoreia. Não era isso que eu queria fazer, pronto. Apagar isso aqui. Deixa eu descer a câmera, porque tá difícil demais. Tá difícil demais essa câmera, eu vou te falar. Ó, até peguei um emoji aqui, ó. Aqui. E até o que a gente já chegou nessa forma resumida na questão 1. Não sei se você vai se lembrar, ok? Se você vai associar, mas a gente fez praticamente o mesmo processo, ok? Então agora vamos trabalhar no lado esquerdo. Pela definição, né, de diferença de conjuntos, a gente tem que A interseção de B menos a interseção de C vai ser a interseção de B interseção do complemento de A interseção de C. Né? Você tem que pensar que isso aqui, que esse complemento é referente a tudo, toda essa parte aqui. Esse aqui seria nosso B, entre aspas. Né? Como a gente tem a negação de uma interseção aqui, eu acho válido a gente usar o De Morgan. Então vamos usar aqui De Morgan. De Morgan. E antes a gente tinha usado definição de diferença. Dif conjuntos. Dif conj. Vou colocar assim. Então, aplicando De Morgan, vai ficar a interseção de B, interseção de A negado, união de C negado. E note o seguinte, Diogo. Agora, a gente pode usar a distributividade. Você está vendo que eu tenho um conjunto, vamos chamar esse conjunto aqui de A e esse conjunto aqui de B. A interseção de B. Né? Só para você entender melhor. Que eu posso usar... Perdão, B não. Que eu tenho... Vamos colocar um conjunto A, esse conjunto à esquerda, e a interseção com com essa união aqui. É literalmente o que está acontecendo aqui, certo? Aí agora eu vou usar a distributividade, ok? Mantendo a coerência com o que está escrito aqui, tá bom? E eu vou chegar no seguinte. A interseção de B, interseção de A complemento, união, que é o que está aqui no meio, união, né? Nessa união que fica aqui no meio. Então é essa união que a gente vai colocar aqui. De A interseção de B, a interseção de B e a interseção de C complemento. Pronto.
Isso aqui, ô Diogo, lembra muito aquela regra do chuveirinho do ensino médio, sabe? É como se eu estivesse pegando isso aqui, esse bloco, e colocando com a interseção desse A complemento aqui. E depois pegando esse bloco, como se estivesse fazendo isso aqui, ó, chuveirinho. Ok? Então tá. Aí a gente tem a parte de baixo. Vamos ver que história é essa na parte de baixo e o que a gente pode usar. Aqui a gente vai ter que usar uma propriedade que a gente não usou ainda, que é a seguinte: união e interseção com complemento. Lembra que é comutável, certo? Que eu posso mudar a ordem deles. Então, por comutatividade, deixa eu escrever tudo, né? Comutatividade, a interseção, perdão, a interseção de A negado, interseção de B, vai ser a união de A interseção de B, interseção de C negado. Aqui a gente tem uma uma interseção com complemento. Interseção com o complemento. Complemento. Perdão a letra, viu, Diogo? E o que esse teorema fala pra gente? Que a interseção com complemento é igual a vazio. E aí, quando você chegou no vazio aqui, você praticamente matou a questão. Porque você vai ter vazio, interseção com B, união com A, interseção de B, interseção de C complemento. Ok? E qual que é o outro teorema que a gente tem? União e interseção justamente com o vazio. A interseção com vazio igual a vazio. Ou seja, B interseção com vazio é vazio. União. Deixa eu escrever aqui o que a gente tem. Interseção com vazio. União aqui a gente mantém, né? A gente não fez nada com isso aqui ainda. Já está entendendo já onde a gente quer chegar, né? A gente quer chegar nisso aqui, no lado esquerdo. Oi. Aqui, ó. Deixar aqui pra gente não esquecer dele. E novamente, união com o vazio, nada mais, nada menos. Esse é até que intuitivo, né? União com o vazio, você vai juntar o vazio com tudo aquilo que você já tem. Ou seja, você vai juntar o que você tem com nada. Então vai ser só o que você tem. Então isso aqui vai virar, deixa eu escrever, união com vazio. Então isso aqui vai ser só isso aqui. Posso até tirar os parênteses. A, interseção de B, interseção de C. E agora eu posso vir, e a gente já viu isso antes, aqui hoje. Isso é basicamente, né, A, interseção de B, interseção de C negado, que nada mais, nada menos é A interseção de B menos C, pela definição de diferença. Que é exatamente o que a gente chegou no lado esquerdo. E esse é nosso lado direito. Uma questãozinha mais difícil um pouco, eu pelo menos não consegui achar um jeito mais rápido de fazê-la, mas está demonstrado, né? Vou fazer o quadradinho aqui. Então é isso, ok? A gente mexeu no lado esquerdo, chegou numa forma resumida no lado esquerdo e fez a mesma coisa no direito, chegou em duas coisas que são iguais, logo eles são equivalentes, ok? Questãozinha mais difícil mesmo, Diogo, mas importante, né?
Se a gente ficar só nas fáceis, o seu professor provavelmente não vai cobrar só as fáceis. Acho que é importante a gente, hora ou outra, pegar umas questões mais difíceis mesmo, ok? Ixi, fiz bagunça. Aí. Essa quarta, a gente nem precisa demonstrá-la, certo? Porque já está literalmente escrita e a gente usou esse teorema, né? Que é basicamente a interseção com o complemento. A interseção com A negado igual a vazio, ok? Tá, é literalmente isso aqui, a gente só usaria esse teorema e está feito. Então não vamos perder nosso tempo, ok? Essa aqui, A união de B interseção de C é igual a união de B interseção de A união de C. Batendo o olho, eu enxergo que a gente tem uma união do lado de fora e uma interseção dentro. Quando você tiver esse caso, normalmente, o que você vai querer usar? Você vai querer usar distributividade. Vamos ver se procede isso? Vamos lá. A união de B interseção de C é igual a união de B interseção de A união de B. Eu acho que só usando distributividade aqui, rapidamente. Distributividade. Acho que rapidamente a gente chega na nossa resposta, ok? Então, A união de B vai ficar A união de B interseção, que isso aqui continua. Basicamente, você está pegando a união de B aqui e a união de C. A união de C. Nossa, ficou muito feio, calma. Mais do que o normal, né? A união de C. E a interseção vem pra cá. Essa é basicamente a distributividade, ok? E realmente, a união de B, a união de B, a união de B. E eu escrevi errado aqui, né? Aqui era pra ser C. União de C. A união de C, a união de C. Mesma coisa, ok? Então, questão 5, feita. Tá bom? Tem aquelas questões que estão na parte de baixo da lista. Vamos ver elas? Deixa eu dar um Alt Tab aqui. Vamos abrir a nossa lista. Somos parceiros. Atividades minhas. Aqui. Ó, novamente. Vamos até continuar nossa aula por aqui, que os que estão aqui são mais tranquilos, ok? A interseção de B, união de C, a gente tem uma interseção do lado de fora e uma união do lado de dentro. O que é isso? Bateu o olho, Diogo, já tem que virar a chavinha. O que é isso? Nada mais, nada menos que uma distributividade, certo? Isso aqui, deixa eu escrever aqui do lado, A interseção de B, união de C, você vai ficar, faz meio que um chuveirinho, né, na distributividade, a união de B, não, desculpa, deixa eu apagar, ó, deixa eu explicar como é que funciona esse chuveirinho. Você tem a interseção aqui, ó, a interseção, você vai pegar o primeiro, a interseção de B, aqui do lado você vai colocar a interseção de C, e o que está no meio aqui vai continuar. Então vai ficar a interseção de B e a união de A interseção de C, que é basicamente o que a gente tem aqui. Ok? Ok. Aqui a gente tem nada mais, nada menos. Essas questões aqui de baixo eu coloquei mais pra... Inclusive tem um De Morgan aqui que a gente já utilizou também, que é mais pra meio que já ir virando a chave, entendeu? Pra gente meio que automatizar esse processo. A menos B. Aqui já tem que vir na hora a definição de diferença. Que A menos B
pela definição de diferença, é A interseção de B complemento. Ou seja, A, o que está em A e tudo aquilo que não está em B. Ok? É a interseção disso. Deixa eu apagar para a gente continuar, né? E ficar mais claro de visualizar. Essa aula vai ficar meio maçante um pouco, Diogo, porque tem que ficar falando muito interseção e muito aquilo e não sei aquilo várias vezes, então pode deixar um pouco maçante mesmo, essa correção. Mas, eventualmente, você vai automatizar esses processos todos, ok? Aqui, De Morgan. Bate o olho, De Morgan. A interseção... Ó, A união de B, negados. O que De Morgan fala? Que a negação da união é a interseção dos seus complementos, das suas negações. Então vai ser A negado, interseção de B negado, que é justamente o que está escrito aqui, por De Morgan. Aqui já fica um pouco mais diferente. Eu vou fazer mas você pode notar que você vai usar a distributividade em ambos os casos. É a mesma coisa, só que o que muda é que você está usando a união fora e a interseção dentro, e no outro você está usando a interseção fora e a união dentro. Ok? Basicamente a mesma coisa. Vou fazer o 9, que também vai valer para o 10. Então a gente tem que A união de A interseção de B. Isso aqui, claramente, distributividade, certo? Quando você tem... É tipo um macetinho, vou te falar tipo um macetinho. É como se você tivesse uma união fora e uma interseção dentro. Se são diferentes, aí você pode usar distributividade. Senão, não pode. Se fosse, por exemplo, A interseção de B, você não poderia usar essa distributividade. Não faria sentido, né? Você usaria idempotência, né? Vamos supor que você tenha a seguinte situação, ok? Estou saindo da questão. Qual que é o sentido de você usar distributividade aqui? Ficaria, vamos supor, né? Ficaria A interseção de A, interseção de A, interseção de B. Qual que é o sentido de você fazer isso? Sendo que é basicamente uma idempotência. Se você vê a interseção de A por idempotência, vai ser A. Ok? Na realidade não seria uma idempotência, seria uma absorção. Não, na real não. Minto. Desculpa. Ok? Tá, ok. Deixa eu me explicar melhor. deixa eu me defender, ok? Ficaria isso, interseção de A, interseção de B. Voltou para a mesma coisa. Uai, qual que é o sentido disso? Tá vendo? Então, quando você tiver isso, você vai usar idempotência. Aqui você usaria só a idempotência, entendeu? E aí ficaria A interseção de B. E pronto. Você não tem que fazer distributividade. Até porque esses parênteses aqui, no caso, são até desnecessários. Abri esse parênteses aqui, mas acho que só te confundiu. Mas o importante aqui, Diogo, é que você tem que pegar e pensar que o de fora tem que ser diferente do que está dentro. Senão vira só... Você vai perder tempo se você distribuir isso, entendeu? Então você só vai usar a distributividade quando você tiver um conjunto de fora unindo uma interseção com o conjunto de dentro. Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos distribuir. Vai ficar A união de A com a interseção de A união de B. A união de A, nada mais, nada menos do que A, né? Cadê? Idempotência, certo? Então vai ser A interseção de A união de B. E aqui nós vamos ter, deixa eu escrever aqui, idempotência. E aqui a gente vai ter, basicamente, uma absorção, não é?
uma interseção fora, uma união dentro. Então a gente tem nada mais, nada menos que A por absorção. E até é intuitivo você pensar, porque você tem a interseção que meio que de uma soma de conjuntos. A união de B você pode considerar como se fosse uma soma de conjuntos. Isso aqui é a interseção disso com o que tinha antes. Então vai ser o que tinha antes, certo? Deu pra entender? Ou te confundiu mais? Enfim. Se você não conseguir enxergar intuitivamente esses teoremas, não tem problema, tá? Você pode confiar na tabela, que esses todos já são demonstrados, mas pensar intuitivamente ajuda na hora de você pensar o que você tem que fazer, ok? Quadradinho, fim de demonstração, né? E Diogo, ó, é isso, ok? Vou ver se eu consigo fazer mais listas durante a semana. E eu quero refazer uma prova de ILC com você. Quero fazer uma prova de ILC com você na sexta. Eu vou falar com vocês pelo WhatsApp. Mas eu acho que vai ser bom, ok? Eu vou digitalizar a prova. Vou fazer ela bonitinha e a gente vai fazer na sexta, ok? Então, bom resto de dia pra você. Obrigado pela atenção, né? Tá aí até agora. Espero que não tenha ficado maçante. Qualquer dúvida na correção, você pode me falar. Porque eu tentei falar rápido e ainda assim o vídeo ficou comprido. Ficou maçante, eu sei disso. E. E tá, não assiste tudo de uma vez, né? Se achar que. Pô, eu devia estar dando esses avisos antes, igual o vídeo passado. Tem que falar as coisas no início do vídeo. Mas enfim, Diogo, obrigado pela atenção. Escrevo isso no WhatsApp antes pra você. E é isso, ok? Qualquer dúvida você me fala, você pontua pra mim. E é isso, ok? Bom resto de dia, sucesso, tá? Abraço.